Minha palma não serve pra nada. Uma palma quebrada, né? A Naja bate palma como 2 travesseiros. Não, e parece que eu sempre erro a mira. Aham. Mas eu acho que esse é o único momento engraçado, talvez, que vai ter nesse vídeo aqui, porque a gente vai pra um outro nível, uma outra camada. Verdade, gente, de vocês conteúdo. pediram muito pelo esse vídeo, pelo esse tema, e a gente, né, Pois é, a gente atende, né? atende Os pedidos. essas expectativas dos Pois nossos é. seguidores. Bom, e como é o tipo de assunto que eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que alguns assuntos é bom deixar eles ali quietinhos. Ele tem porque- medo. Medo não, respeito. Eu acho que eu vou deixar claro aqui, primeiro a minha posição. Inclusive, nos anos 90, começo dos anos 2000, que na minha singela opinião, é uma das épocas mais show de bola, tinha um programa do Ratinho. E o programa do Ratinho, ele basicamente... De bigode? Isso, esse mesmo rapaz, que parece o Stalin. Então, enquanto não estavam acontecendo brigas nem descobertas de paternidade no programa, existia um quadro chamado Além da Imaginação. Ou era Histórias que o Povo Conta, não lembro exatamente. Porém, é um quadro onde eles abordavam histórias sem o final certo, umas fotografias onde apareciam supostos fantasmas, umas videntes visitando tipo, uns lugares de assassinato, ou Carandiru, esse tipo de coisa. E é aquele tipo de programa que você assiste e depois não consegue ir no banheiro nem beber água, você fica com sede e com vontade De de ir tanto no banheiro. respeito que você tem. De tanto respeito pela história que você ouviu. Claro que hoje já tá bem melhor. Por isso, hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram muito, que é... Passagem do Dyatlov. Dyatlov, eu queria ver a Dyatlov. pronúncia certinha. Dyatlov. Que pra quem não sabe, existem vários vídeos sobre esse assunto no YouTube, inclusive em português. Bastante gente abordou esse assunto e foi mais além ou mais a fundo. A gente vai deixar alguns links para vocês entenderem melhor a história. Porque, gente, se a gente vai contar a história inteira, vai demorar 1 hora. Uhum. Porque tem muitos detalhes, Existem filmes, documentários Inteiros sobre isso. Agora, sabe o que é interessante, amor? Todos os vídeos são baseados no ponto de vista americano da história. Sério? É, claro. E qual que é o teu ponto de vista de americano? Então, é o ponto de vista dos documentários. Inclusive, eles fizeram um filme de 2013. É, E como a aquele gente... filme, tipo, nossa, nada com nada. É, isso. E aí no acaba com filme nada. é o Yeti, né? Que foi um dos... Aliás, é mais do que Yeti. É tipo Passagem do Mal, o nome do filme. Eu vou contar aqui parte da história, pra dar uma elucidada aí pra quem não tá por dentro do assunto. O que aconteceu de fato? Gente, por favor, não comentem. Deixa a Dasha contar. Porque é uma história complicada. Eu não domino tanto a língua pra contar uma história de forma curta Sim. e intensa. Então, por favor, paciência. Eu sei que o olho é muito chato. Irritante. Eu estrago boa parte do potencial desse canal. Mas vocês vão ter que me engolir. Mas deixem o Wally contar essa história. Agora que eu comecei a comer, não sei que você fala mais. 1959. Em uma expedição de alunos da escola... um grupo de estudantes resolveu fazer uma viagem para chegar até o topo de uma montanha numa região ali da Sibéria conhecida como... Khanty-Mansiysk. E o curioso é que eles foram para esse lugar e eles pararam, que foi a última vez que eles foram vistos com vida, e um dos integrantes adoeceu e ficou para trás, o Yuri. E o resto partiu para essa expedição. Depois que eles não voltaram, as famílias acionaram as autoridades locais para iniciarem uma busca pelos jovens. E aí que a história começa a ficar maluca, porque eles encontraram primeiro as barracas deles cobertas de neve, e essas barracas elas estavam cortadas de dentro para fora, ou seja, eles rasgaram ela, eles saíram tão desesperados de dentro das barracas que eles nem abriram o zíper, eles foram de uma vez só pra fora. E eles andaram uns 500 metros até um bosque que tinha perto do acampamento. Ali foram encontrados os 2 primeiros corpos. E esses 2 primeiros corpos estavam sem roupas de frio, ou seja, estavam com pijamas. Descalças. Sem roupa, num frio absurdo. Realmente não fazia sentido eles saírem daquela maneira num frio intenso daqueles. Ou seja, mais uma vez... mostra que havia muito desespero para sair dali de dentro. E aí, um pouco mais à frente, encontraram alguns outros corpos.
somente congelados, e o laudo das autópsias constava que as pessoas haviam morrido de hipotermia, porém eles tinham um pequeno vinco no crânio, tipo um machucadinho na cabeça, uma coisa bem pontual. Depois acharam mais integrantes, só que esses já arrebentados. A gente não vai colocar as fotos aqui, obviamente. E aí esses outros que foram encontrados arrebentados, eles disseram que parecia que eles tinham sido atropelados, tamanha violência dos ferimentos e dos machucados. E aí surgiu a primeira hipótese, que era a hipótese de avalanche. Porém, para ser uma avalanche e para causar aquele tipo de dano, eles precisavam estar muito mais cobertos por neve. E não era o caso, era uma neve fofa ainda, então não faria pressão suficiente para causar aquele tipo de trauma nos corpos. E os outros que foram encontrados sem língua e sem os olhos, o que é muito estranho e também muito machucados mesmo. E aí isso levantou um mistério absurdo em cima dessa história, porque ninguém sabia esclarecer de uma maneira plausível o que aconteceu com aqueles jovens. Tanto que o laudo final, o caso foi fechado como uma força inexplicável que causou esse tipo de morte para todos eles. E aí, a partir disso, surgiram várias teorias diferentes sobre o final deles, o que realmente aconteceu. O primeiro final, que seria o de avalanche, que é descartado fácil por conta das condições e que não se mostra plausível. Depois levantaram uma história de que poderia ter sido o Yeti. O Yeti, para quem não sabe, é aquele monstro das montanhas que os americanos chamam de pé grande, Bigfoot. Engraçado, na Rússia isso quase não se fala, né? E aí o que acontece é que essa teoria ela é facilmente descartada. Aí você tem uma outra teoria que diz que eles foram atacados por alienígenas. Só que não faz muito sentido também. Primeiro porque se fossem realmente alienígenas, eu acho, sei lá, o que eles estariam fazendo ali, por que fizeram isso com os corpos e por que não levaram? Já que eles têm naves espaciais, se eu sou um alienígena, colo, tipo, beleza, atropelei a galera, eu sou um alienígena, não conheço as regras desse mundo, eu ia catar esses corpos e jogar em qualquer outro lugar? Não ia deixar esses corpos ali da maneira que estavam? E até as circunstâncias de pânico, por que eles sairiam de dentro da barraca com medo dos alienígenas, sabe? E aí tem uma outra teoria que é de que aconteceram experimentos com armas químicas soviéticas e que, sei lá, o governo soviético não sabia que existiam pessoas ali naquele local, porque era realmente um local que não é frequentado por pessoas normalmente, e fez os testes com as armas químicas ali. Deve ter sido uma coisa bem horrível que fez com que eles fugissem desesperadamente de dentro das barracas. Porém, eu pelo menos não encontrei a versão russa da história. E agora é o momento para Dashi explicar pra gente esse outro ponto de vista. Essa história sempre foi uma grande especulação para vários temas, e os russos adoram tudo que é além, anormal, né? Que não dá uma explicação, né? Sim. Então, tem um monte de programas que falam dos alienígenas e das armas secretas e foguetes, armas químicas e armas radioativas. Tem mais de 63 versões e teorias sobre o acontecimento. Por quê? Porque claramente o governo tentou esconder algumas coisas. Porque no laudo oficial, mesmo todo mundo tendo vários tipos de feridas, falaram que todo mundo morreu de hipotermia. Causa de morte, hipotermia. E isso realmente é muito estranho. Acho que um mês atrás saiu um programa assim, basicamente um ratinho. Mas só que quem trabalha nesse programa são as pessoas de verdade, detector de mentira. Eles são especialistas de detector de mentira e eles resolvem vários tipos de casos. Aí eles juntaram vários especialistas que foram envolvidos nesse processo. Alguém por conta própria, alguém por trabalho, alguém tipo, do governo da região. Então todo mundo sabe sobre esse caso. Tinha uma mulher que o irmão dela era um dos estudantes, né, que morreu. E ela lembrava um monte de coisa.
Tinha um cara que achou os corpos, foi o primeiro que achou, cara, né? Ele já é bem vovozinho. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que os corpos não estavam na posição que morreu de frio. Eles estavam na posição que alguém colocou os corpos. Tipo, já enfileirados, mortos. né? Sim, já mortos. Esse programa tem uns 50 minutos. Eu vou pôr o link... Vai que alguém entende russo e se interessa. E toda vez os especialistas de detetor de mentiras perguntavam: como você entrou em contato com a KGB para investigar ou para forçar você a falar ou esconder algumas coisas? Omitir. Sim. E nenhuma das pessoas falou sobre KGB. Falou sobre KGB e não deu aquilo que a pessoa esconde alguma coisa, né? E o especialista, ele faz esse resumo, né, que realmente KGB não se envolveu nisso. Mas quem se envolveu é o governo estadual do estado, porque o procurador do estado foi para presenciar na autópsia. Isso é raríssimo. Os detetives que estavam trabalhando nesse caso falaram que nunca, nem antes nem depois, isso tinha acontecido. Mas para essa autópsia tão importantíssima, quem fez ela eram estagiários. Não colocaram pessoas... mais tops, né? Mais experientes, mais experientes. Eram estagiários. O especialista de detetor de mentira perguntou, né, para todo mundo: o que você acha? Por quê? Ele falou: porque é mais fácil de manipular a informação depois. E você acha? Porque é manipulável. Porque é manipulável. Ou seja, existia um laudo depois que foi trocado pelo outro da hipotermia. Aí depois, no finalzinho... Não conseguiram entrevistar nenhuma dessas pessoas que na época eram estagiárias da autópsia? Não. Estranho, hein? Então, a última entrevista era muito interessante, porque reabriram o caso 60 anos depois... basicamente, né? Para entender melhor. E esse Eduardo Tumanov, ele é perito forense, que realmente uma das poucas pessoas que estudou toda a documentação, porque na verdade deve ser até centenas e centenas de páginas, né, do laudo. Até para fazer, infelizmente, os documentários, as pessoas se baseiam só na sinopse. Na sinopse, sim. Mas ele realmente estudou. E ele estava respondendo as perguntas, e ele falou que realmente dá para ver que o laudo foi manipulado, que a maioria das pessoas morreram de traumas. Traumas foram feitas pelas pessoas, e ele não pode, pela lei, ele não pode falar da teoria dele, né? Porque ele é perito forense. Ele não é da investigação. Ele não é da investigação, sim, criminal. Ele falou que estranho que nenhum criminalista foi até o lugar. Sim. Ele falou que foram ufólogos, foram dietólogos, foram um monte de gente, menos criminalistas. Até astrólogos foram. Astrólogos foram, sim. Não é brincadeira, é sério. Na base de tudo, isso claramente é um assassinato. Que tipo de assassinato o governo queria esconder? Que não foi muito bonito, né, para aquela região. Claro. Por que a KGB não se envolveu? E sabendo que existe umas versões sobre armas secretas e tal, mesmo assim não se envolveu. Tipo, deixa eu falar que foi isso mesmo. Que vai chamar mais atenção. Vai chamar mais atenção. E interessante que a primeira versão, o que tinha acontecido, que o grupo entrou numa montanha, que eu não lembro o nome dela exatamente, mas se for traduzir em russo, da língua local, da região, tipo, não vai pra lá. E esse lugar é sagrado pros povo chamado Mansi. É uma tribo. É uma tribo, sim. E a primeira versão era que eles foram se vingar, que tinha gente no espaço sagrado, sim. Essa versão foi anulada muito rápido. Aí foram aparecendo vários monte. O especialista de detetor de mentira tinha que juntar umas coisas que todo mundo... soltou. Não, todo mundo concordava. Tá. Sabe? Isso, então, vamos dizer que isso é montar uma timeline só de verdades. Só de verdade. Então, conclusão de tudo
na verdade, que sim, foram assassinados. Bem provável que realmente esse povo que as pessoas entraram no lugar sagrado. Ah, que tem um detalhe importante também, que os dois que foram encontrados primeiro fizeram uma fogueira em vez de voltar pro lugar. Sim. Então eles tentaram fazer uma fogueira, mas mesmo assim morreram de frio. Morreram de E frio. as árvores estavam, tipo, arranhadas de como quem tentou subir pra fugir de alguma coisa. Pra mim, essa teoria explica muita coisa. O porquê que o governo queria esconder isso. E esse povo existe até hoje lá? Sim. Enfim, mas essa teoria o porquê que o governo queria esconder, porque foram os locais, não, os índios, não, Mansi da Rússia. Sim. Então, provavelmente vocês vão falar, vocês não falaram de tal detalhe, vocês não falaram isso, vocês não falaram aquilo. Eu concordo, a gente não falou mesmo. Mas não tem como, desculpa, a gente falou só por cima. Resumindo, como que esse caso é visto na Rússia? Como um caso muito misterioso, com mais de 63 teorias. Mas eu acreditei nessa última. Ah, é? É, eu acreditei. Porque ela foi primeira, na verdade, a versão que foi realmente esquecida. É o Cláudio! Deixa eu ver o Cláudio. E Luna que é bom nada, né, gente? Ah, o Cláudio é bacana também. Sim, mas ele tá doido na Luna, ele quer a Luna. É? Mas tem outro ainda. Tem? Tem. Bom, mas eu acho que a conclusão final é que não tem conclusão mesmo. É parecido com aquele filme dos irmãos Coen, O Queime Depois de Ler, que começa uma coisinha assim, e fica gigantesca e chega no final, o que a gente aprendeu com essa história? Nada. É só isso, né? Ninguém sabe de realmente nada, não é? E você, o que você acha que aconteceu ou qual é a versão mais plausível? 2, 3. Valendo! Até o próximo vídeo? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Quando vamos aprender, Palmer? Eu não sei, senhor. Pois eu também não sei. Acho que desaprendemos a fazer isso. Sim, senhor. Ninguém aqui sabe o que faz. Sim, senhor. É difícil saber. Mas isso é inacreditável.